Bom dia, colegas deputados, deputadas. Quero cumprimentar o pessoal que está assistindo na plenária aqui agora. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas das atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponível eletronicamente. Inscrito para falar em primeiro lugar o senhor deputado, quem concedo a palavra por até 10 minutos. O deputado Mário Mota. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Presidente Oscar, privilégio ser presidido por Vossa Excelência. Aproveitar o ensejo enquanto o deputado Mário se dirige à tribuna para registrar a presença aqui no plenário da secretária municipal de Educação do município de Massaranduba, a professora Helenice Luqueta. E para mim é um privilégio recebê-la aqui, porque foi minha colega vereadora no município de Blumenau. Fomos vereadores lado a lado. À época, tínhamos lá o deputado Marcos da Rosa, também como líder no município de Blumenau. E depois tive o privilégio de, enquanto prefeito do município de Blumenau, ter a secretária Helenice como nossa secretária de Educação de Blumenau naquele nosso primeiro período de governo. Tenho muito orgulho disso. É uma professora muito experiente, tem um coração gigante e nos dá o orgulho da presença e assim uma oportunidade de reviver a história e demonstrar toda a minha gratidão a essa grande líder. Obrigado pela presença, professora Helenice. Obrigado, deputado. Com a palavra, nosso querido deputado Mário Mota. Senhor presidente, deputado Oscar Gutz, demais integrantes da mesa, colegas presentes na plenária, a todos vocês que se encontram tanto na parte da plenária inferior como no auditório, na parte superior, servidores da Casan, sejam bem-vindos a esta casa, que é tão do povo quanto a empresa que vocês representam. E eu não abordarei o tema de vocês aqui, mas da mesma forma que o deputado Napoleão cumprimentou a sua mestra, eu os cumprimento e desejo que o dia de hoje seja muito importante para a luta que vocês desenvolvem. Eu peço licença, senhores, para reconhecer um importante avanço para o nosso Estado. A decisão do atual governo de isentar o ICMS de 6 itens essenciais da cesta básica. A partir de uma articulação do governo do Estado, foi anunciada a isenção para arroz, feijão, farinha de trigo, milho, mandioca e arroz. Uma medida necessária que terá impacto direto no orçamento das famílias catarinenses, especialmente as mais vulneráveis. Nós sabemos que o preço dos alimentos tem sido um desafio constante para os brasileiros e esta decisão, entendo, seja na direção correta, mas acrescento, com crítica propositiva, poderíamos ter ido além. Se olharmos para os estados vizinhos, como o Paraná, veremos que lá 21 dos 32 produtos mais consumidos pelos brasileiros já contam com isenção do ICMS. Isso inclui todas as proteínas animais, como carnes bovina, suína, de frango, de peixes e ovos, além de outros itens essenciais da cesta, como queijos, manteigas, frutas, verduras e café. Enquanto o Paraná isenta integralmente esses alimentos para o consumidor final, em Santa Catarina, até agora, apenas os ovos fazem parte desta categoria quando identificamos proteínas. Isso significa que ainda há muito espaço para avançarmos, garantindo uma carga tributária mais justa para os produtos essenciais à alimentação da população. Outros estados, como Rio Grande do Sul, Amazonas, Amapá e Alagoas, também ampliaram significativamente sua política de isenção do ICMS sobre itens da cesta básica, beneficiando diretamente consumidores e o setor produtivo, sem comprometer o equilíbrio fiscal. Senhoras e senhores, é essencial lembrar que a isenção do ICMS não é apenas uma questão tributária, mas uma política de proteção social e de estímulo à economia.
Estudos demonstram que quando há redução de carga tributária sobre itens essenciais, o aumento da demanda pode compensar a chamada renúncia fiscal, fortalecendo o comércio, garantindo mais competitividade ao setor produtivo e fazendo girar a riqueza do município, do estado ou do país. Diante disso, eu faço um apelo ao governador Jorginho Melo, ao secretário da Fazenda Cleverson Siver, para que possamos avançar nesta pauta. A decisão de zerar o ICMS sobre 6 itens foi um passo fundamental, mas podemos e devemos ir além. Santa Catarina tem uma economia forte, um setor produtivo pujante, e se estados como o vizinho Paraná conseguiram implementar uma política mais ampla de isenção, sem comprometer suas finanças, por que não seguirmos o mesmo caminho? Eu reafirmo o meu compromisso de acompanhar de perto essa discussão e de trabalhar dentro desta Casa Legislativa para que possamos ampliar a isenção do ICMS sobre a cesta básica, garantindo alimentos mais acessíveis para toda a população catarinense. Era isso. Obrigado, senhor presidente, demais colegas deputados. Obrigado, deputado Mário Mota, pelas palavras muito bem colocadas. Agora passa a palavra para o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, deputado Oscar, muito bom dia aos colegas, bom dia também aos servidores da Casan, sejam sempre bem-vindos e contem com esta casa nas suas demandas. O assunto que me traz a esta tribuna hoje é o que ontem foi divulgado e que gerou preocupação em todos nós catarinenses. Santa Catarina sofre um golpe por parte do governo federal, que reduziu em 400 milhões de reais o orçamento para a infraestrutura de Santa Catarina este ano. É um golpe no desenvolvimento econômico de um estado que produz, de um estado, de um povo trabalhador, que manda mais de 100 bilhões de reais por ano para Brasília. Mas o retorno disso é pouquíssimo. A cada 100 reais, menos de 20 retornam para Santa Catarina. E é óbvio que quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala em melhorar a vida das pessoas, quando a gente fala em ter mais infraestrutura para gerar emprego, para gerar renda para a população, nós necessitamos de infraestrutura. Mas como vamos desenvolver, deputado Jair Mioto, se as nossas rodovias, na sua maioria, não são duplicadas, não tem boa estruturação, e os recursos que nós já tínhamos e que não eram suficientes para fazer aquilo que precisa ser feito, são reduzidos. Uma redução, deputado Oscar, de 40%. Isso vai impactar na 470, que é uma rodovia importantíssima para Santa Catarina. Vai impactar na 280, vai impactar na 163, vai impactar na 282, principal corredor logístico de Santa Catarina, que liga esta capital à cidade de Paraíso, no extremo oeste, 600 quilômetros de extensão. Ontem eu estive lá conversando com o Alisson Andrade, que é o coordenador do DENIT em Santa Catarina. Embora a equipe técnica, deputado Sareta, nos últimos anos tenha se empenhado muito na elaboração de carteiras de projetos, na execução de projetos, embora toda a boa vontade da equipe técnica em Santa Catarina, não tem como fazer obra se não tiver o recurso necessário.
nós temos uma demanda urgente em relação a 282, rodovia que eu passo toda semana. Daqui a pouquinho eu saio desta tribuna e subo a serra. E não é difícil a gente encontrar pelo caminho acidentes com mortes. É óbvio que a imprudência causa acidentes, mas os inocentes não podem pagar pelos imprudentes. As rodovias precisam de melhor estruturação. No caso da 282, nesse trecho que passa pela serra, é fundamental a construção das terceiras faixas, e isso é curtíssimo prazo, precisa acontecer. A ordem de serviço foi dada para elaborar o projeto, mas o desafio, deputado, é que quando o projeto daqui a 15 meses estiver pronto, nós não temos perspectiva de colocá-lo em prática, porque não vai ter recurso, porque nós vamos ter que pegar o Pires e ir para Brasília para pedir um pouquinho de recurso. Mas se Santa Catarina fosse de verdade respeitada, nós não teríamos que fazer isso. Se aquilo que a gente contribui pudesse voltar em maior parte, nós não precisaríamos passar pelo constrangimento de pedir algo que é de direito de todos nós. Deputado Sareta, lhe concedo uma parte. Deputado Lucas, quero enaltecer o senhor está levantando esse assunto, já ontem foi objeto aqui de discussão. É importante que a gente possa buscar cada vez mais recursos, sim, para Santa Catarina. E quero concordar de forma efetiva em relação a 282. Finalmente foi dada a ordem de serviço para elaborar as terceiras faixas, mas eu tinha uma expectativa que agora a gente já pudesse estar na ordem de serviço para começar a executar as obras. Então, de fato, a gente tem que continuar buscando recurso. Hoje, grande parte dos recursos também no Orçamento Federal são manejados pelas bancadas, né? Tem quase mais recursos que o próprio Executivo. É importante que a bancada catarinense direcione também para a questão de infraestrutura, recursos, mesmo a bancada majoritariamente tendo uma posição política diferente do governo federal, mas tem que pensar em Santa Catarina, acho que é importante. Eu também, por uma questão de justiça, quero trazer dois dados importantes aqui, deputado Lucas. No ano de 2021, Santa Catarina teve só 350 milhões para a rodovia Odenite. E no ano de 2022, o último ano do governo anterior, baixou mais ainda, baixou para 264 milhões. E se a gente partir do 264 milhões de 2022, e esse ano temos 600 milhões, é 3 vezes mais. Mas é claro que quando assumiu o novo presidente, ele saltou dos 264 milhões para Santa Catarina para 1 bilhão em 2023 e em 2024 1 bilhão e 100. Então saímos de 200 milhões para 1 bilhão e 100. É claro, esse ano esse orçamento está menor, embora ele possa ser suplementado, e a expectativa que nós temos que chegue a pelo menos 1 bilhão, que é 5 vezes mais do que botou o governo anterior no ano de 2022. E lembrando também que a coisa estava tão caótica naquela ocasião, que esta casa aqui teve que autorizar o governo do estado tirar dinheiro do caixa do estado para botar nas rodovias federais. Somando o que o estado botou, 400 milhões, e somando o que o governo federal botou juntos, ainda não deu o que o governo federal bota atualmente. Obrigado. Obrigado. Deputado Jair Mioto. Deputado Lucas Neves, quero me solidarizar com Vossa Excelência nesse pleito. E hoje um dos grandes problemas, talvez o maior problema de Santa Catarina, chama-se logística. Então, quando nós temos o custo de logística médio do Brasil é 9%, São Paulo é 7%, Santa Catarina é 14%. E nós estamos hoje
com uma população acima de 8 milhões de pessoas, logo, logo vamos para 10 milhões de pessoas, nossas cidades estão verticalizando, o nosso litoral daqui a pouco vai emendar de Passo de Torres até Itapoá, vai urbanizar tudo, está verticalizando as cidades, então nós precisamos sim, o grande gargalo de Santa Catarina, as BRs, a 101 que já colapsou, então é um pleito importantíssimo e nós temos que buscar esses recursos junto ao governo federal. Então, parabéns pela fala de Vossa Excelência, é a grande preocupação do nosso Estado hoje e precisamos sim reverter essa situação. Vossa Excelência foi benevolente, os dados que eu tenho é que volta 10% do que enviamos para lá, somos a 6ª economia, mas infelizmente não há, e isso não houve por governo nenhum até hoje, não há a valorização que Santa Catarina merece. Obrigado. Deputado. Obrigado, deputado Lucas. Quero primeiro dizer da importância desse debate, mas tem um ponto que é fundamental. O deputado Sareta colocou a evolução do investimento nas rodovias federais do governo federal em Santa Catarina. É muito importante esse dado, comparado ao governo anterior para esse governo. Mas o corte que o senhor fala hoje, ele é resultado de um debate do Congresso Nacional, que praticamente fez cortes no orçamento, aprovando a lei orçamentária anual em vários setores. Um deles é de infraestrutura e de obras públicas. E é importante destacar que o Congresso Nacional, por conta da correlação de forças com o governo federal, sequestra orçamento e faz com que esses investimentos, inclusive em saúde, em educação, em obras de infraestrutura, diminuam nos estados. Então eu queria destacar isso, que a responsabilidade também é desse debate que acontece no Congresso Nacional e que o governo federal tem se esforçado para garantir aquilo que não foi garantido no governo passado. Obrigado. Deputado Fabiano. Deputado Lucas, eu só quero, com a sua permissão, deputado Oscar, se o senhor puder dar só um minutinho para a gente fazer a conclusão aqui. Está concedido, deputado. O senhor está certo em fazer a cobrança de melhorias na BR-282, de projetos na BR-282, mas também é bom nós lembrarmos que nos 4 anos passados, o governo federal esqueceu Santa Catarina. A BR-163 só saiu do papel, se tornou realidade, começou lá na Dilma, porque a Assembleia Legislativa liberou 200 milhões e mais o governo do Estado 200, foram 400 milhões para as obras federais, que permitiu que a BR-163 tivesse a sua conclusão. A 470, que estava parada no governo passado, agora está sendo concluída. E agora, além disso que o Sareta falou, de 1 bilhão no ano retrasado, 1 bilhão no ano passado, 600 milhões nesse ano, os projetos de duplicação e adequação da BR-282 estão saindo agora nesse governo, para concluir o projeto, lançar as obras e serem executadas a partir do... Mais um minuto, deputado. Senhor presidente, só para concluir, eu vou paralisar minha fala e volto no horário dos partidos para continuá-la, porque ao emprestar o tempo aí para os colegas nos apartes, eu acabei não tendo condições de concluir. Mas eu retorno no horário dos partidos. Obrigado. Obrigado, deputado. Agora com a palavra o deputado Maquito. Enquanto o Maquito se dirige ao seu lugar do pronunciamento, quero aqui agradecer o 9º período de Direito, Universidades Uniavan, Balneário Camboriú, acho que estão com 16 pessoas aqui, o doutor Jean Carlos Gorges, procurador do município de Itajaí, e os professores. Parabéns por estar nesta casa assistindo agora, parabenizar também o pessoal da Casan e também os alunos aqui que estão presentes. Então, passo a palavra agora para o deputado Marquito. Senhor presidente, senhores deputados, também queria cumprimentar todos os trabalhadores aqui da Casan do Estado de Santa Catarina, que atuam diretamente lá na ponta e que fazem um trabalho diretamente com a população, com algo que é tão essencial, que é prover de água e esgotamento sanitário para o nosso Estado. Então, queria parabenizá-los aqui pelo trabalho que vão fazer e que estão enfrentando em relação a manter os seus postos de trabalho, mas também a qualidade do serviço de saneamento básico em Santa Catarina.
Queria aqui trazer um debate que essa semana eu apresentei uma moção de apelo para o governo federal, especialmente apelando à Câmara Federal para aprovação do projeto de lei de número 1087/2025, que regula a tributação, a taxação no imposto de renda. Foi muito polêmico. Nós perdi essa votação, pedindo para que os mais pobres, aqueles que ganham até R$5.000 por mês, sejam isentos do imposto de renda, tendo em vista a importância e o impacto disso na vida de milhares de pessoas que ganham entre R$5.000 e R$7.000. É a massa dos trabalhadores brasileiros. Nós temos hoje a isenção até R$5.000 e entre 5 e 7 é a proposta que está colocada no governo federal. Agora, o que eu quero dizer é que esse projeto ele impacta diretamente a vida da maioria, da ampla maioria. São mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que seriam beneficiados diretamente, em que essa renda, esse recurso que é recolhido lá no imposto de renda na declaração, ficaria para esses trabalhadores uma média de R$4.000 a R$5.000 por ano, em dinheiro para poder usufruir nas suas atividades, seja para aquisição de alimentos, seja para atividades recreativas, seja para fazer uma pequena reforma, enfim, é um dinheiro que fica e que circula. Agora, eu acho estranho porque o debate aqui ficou muito pautado em que não queremos compensar e os mais ricos pagarem imposto em detrimento dos mais pobres ficarem isentos desse imposto. Queria só elucidar algumas questões importantes e que foram trazidas e que não ficaram tão evidentes assim. A taxação da tributação no imposto de renda não é a taxação das fortunas e dos mais ricos, certo? Não é taxação sobre fortunas, não é taxação sobre aqueles que têm fortunas e que têm a rentabilidade da fortuna, não é esse o debate. É a taxação sobre a renda adquirida a partir daquilo que ele rentabiliza, seja pelo trabalho, seja pela rentabilidade dos seus investimentos. Esse é o imposto de renda. Taxar fortunas é uma outra questão, é colocar um valor específico a partir de todos os bens adquiridos e cobrar uma parte anual por aqueles bens adquiridos, ou pelos bens que têm em seu nome. Agora, o que nós estamos colocando aqui é uma compensação, é dentro de uma perspectiva da tributação progressiva, onde os que ganham menos contribuem menos e os que ganham mais contribuem mais, porque tem essa possibilidade. E essa questão é uma questão central para garantir justiça social e justiça tributária. Então eu quero reforçar mais uma vez a importância do projeto de lei de número 1087, que está no Congresso Nacional, para garantir a isenção do imposto de renda para quem recebe entre R$5.000 e R$7.000, que atinge diretamente mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, em detrimento de apenas aferir a um pouco mais de 100 mil pessoas que ganham acima de R$600.000 por mês, desculpa. Então, ninguém aqui está querendo tirar de grandes fortunas assim por diante, apesar de eu entender que deveria sim a gente pensar numa discussão de taxação de grandes fortunas. Esse é o meu entendimento. Agora, não pode se confundir o projeto de lei que está na Câmara Federal e que é uma estratégia de distribuição de renda justa. Quero, por fim, dizer que a gente perdeu essa votação, apenas 3 deputados votaram favoráveis, se eu não me engano 18 votaram contrários e a moção não foi aprovada. Mas também relata e demonstra a serviço de quem e defendendo quem que estão os deputados de Santa Catarina. A gente precisa rever a nossa posição. O nosso papel aqui é defender o povo e eu não tenho dúvida nenhuma que essa medida para garantir justiça tributária, justiça fiscal e justiça social é uma medida que beneficia a ampla massa dos trabalhadores
e do povo catarinense. Por isso, é uma medida sim adequada, em detrimento de alguns poucos que vão contribuir um pouco mais. E tem um detalhe: tudo aquilo que é declarado na fonte, ele não faz uma bitributação, uma bideclaração, muito pelo contrário. Grande parte daqueles, a classe média que tem um salário a classe média alta, né, que tem um salário entre 15 mil reais por mês a 50 mil reais por mês, ele já tem toda uma declaração, toda uma tributação na fonte, que não vai ser bitributado a partir da declaração do imposto de renda. Então é importante destacar esse ponto e destacar que a moção era para apoiar, defender a classe trabalhadora, aqueles que têm salários entre 5 e 7 mil reais, em detrimento daqueles que têm rendas superior a 600 mil reais. Então, queria manifestar aqui a minha posição e também declarar para todos e todas que estão acompanhando por que a gente defende esse projeto de lei. Porque vai beneficiar a massa de trabalhadores do nosso país, sendo que esse recurso, esse dinheiro que acaba sendo tributado, indo para os cofres, depois retornando, ele pode ficar no bolso do trabalhador para as suas aquisições pessoais. Peço mais uma vez, para aqueles que votaram contra, para que a gente reveja essa posição e que a gente faça o nosso papel real, que é defender o povo catarinense, defender os trabalhadores que estão aí dando sangue diariamente e que muitas vezes acabam pagando taxas de tributação acima de 60%. Muito obrigado, senhor presidente, e certamente acho que a casa pode rever a posição daquela votação da moção. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Agora o horário é destinado aos partidos políticos. Primeiro orador é o Bloco União, PSD e PRD. Com a palavra o nosso querido deputado Napoleão Bernardes, da linda cidade de Blumenau. A palavra é sua, deputado. Caro presidente, deputado Oscar Gutz, que orgulho ser presidido por Vossa Excelência, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham em plenário, servidores trabalhadores da Casan, que muito em breve terão a oportunidade aqui da sua manifestação, sejam bem-vindos todos. E eu brevemente aqui faço uma menção muito honrosa, senhor presidente, a presença maciça também aqui entre nós em plenário hoje, de alunos da nossa região da Foz do Itajaí, do município de Itajaí, de toda aquela região, um grande número de alunos aqui presentes no plenário da Assembleia Legislativa. Para o nosso orgulho, para o nosso privilégio, é sempre bom que a comunidade esteja conosco, sobretudo quando jovens, quando crianças, quando adolescentes se fazem presentes aqui em plenário. Toda uma caravana do município de Itajaí está aqui por uma razão muito relevante e que nos orgulha a todos nós. Um projeto catarinense recebeu o primeiro lugar no Brasil inteiro a respeito da educação fiscal. Muitos dos temas que foram debatidos aqui no plenário hoje, direta ou indiretamente, tem a ver com isso. A gente fala, deputado Lucas Neves, sobre educação fiscal, parece um negócio muito longe, muito distante de nós. Mas estava aqui, por exemplo, o deputado Marquito, falando sobre a questão do imposto de renda, impactos positivos ou negativos, aumento ou não de arrecadação, mais renda no bolso do trabalhador ou não. Isso tem a ver com educação fiscal. E essas crianças aqui são as referências no Brasil nesse projeto. O deputado Lucas Neves trouxe um debate importante a respeito dos recursos para investimentos nas rodovias federais em Santa Catarina, o orçamento da União em Santa Catarina. E houve aqui um grande debate. Deputado Sareta, deputado Fabiano, outros deputados se manifestando a esse respeito. Isso tem tudo a ver com a educação fiscal. Então, a educação fiscal, na verdade, ela está muito presente no nosso dia a dia, está aqui no cotidiano de cada um de nós. E esse projeto nacional é muito importante para justamente demonstrar para os mais jovens e, a partir deles, para nós adultos, exatamente o significado, o impacto disso. Então, para Santa Catarina, nós temos dois orgulhos, dois grandes orgulhos. Primeiro, que foi o estado da federação que mais inscreveu projetos para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Santa Catarina, dos 27 estados brasileiros, foi o número 1, o campeão em apresentação de projetos. Foram 36 projetos
de educação fiscal apresentados. Então, isso para nós já é um grande ganho. Demonstra que o Estado está sintonizado, os municípios, as entidades de classe estão sintonizadas em relação a esse tema que é tão relevante. E o primeiro lugar veio para cá e vai ser apresentado nessa tribuna daqui a pouco, Tex e seus amigos, e a gente está aqui ansioso para receber o Tex, os seus amigos e justamente a todo esse grande público aqui que nos acompanha. Então, tomei a liberdade do uso da palavra para anteceder aquilo que está por vir e para parabenizar Santa Catarina, esse projeto, doutora Maria Cláudia, parabéns a todos vocês que estão envolvidos nisso que orgulha e inspira aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Napoleão. Muito bem colocadas as suas palavras, obrigado. Agora passo ao bloco Podemos e Republicanos e Novo. Com a palavra por 7 minutos, o deputado Lucas Neves. Sem interferência agora. Palavra sua, Lucas. Obrigado. Eu faço a conclusão agora. Quero cumprimentar os alunos que aqui estão também. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. O nosso trabalho aqui se dá pelo futuro de Santa Catarina, mas especialmente pelo futuro de vocês. Em que pese aquilo que foi defendido aqui a respeito dos recursos que foram aumentados em relação aos anos anteriores, do que era 300, passou para 1 bilhão. Quando a gente fala de justiça com Santa Catarina, qualquer esforço é válido. Um Estado que, eu volto a dizer, contribui muito, manda muito dinheiro, mas recebe muito pouco. E para receber, precisa se humilhar para o governo federal. Essa é a verdade. E que bom que no ano passado e no ano retrasado, nós avançamos em relação aos recursos. Agora, precisamos concordar. É inadmissível qualquer redução nesse sentido, considerando o que Santa Catarina produz, considerando a perspectiva de desenvolvimento do Estado, considerando que nenhum Estado se desenvolve se não tiver boa logística, nenhuma região melhora a vida do seu povo se não tiver boas estradas. É por isso que a defesa de Santa Catarina precisa estar acima de qualquer coisa. Historicamente, Santa Catarina é injustiçada pelo governo federal. Historicamente, nós recebemos pouco em relação ao que nós enviamos para lá. Isso não é justo com o povo de Santa Catarina e que trabalha muito para fazer a roda girar. E se nós pedimos, nós não estamos pedindo um favor, nós estamos pedindo aquilo que nos é de direito. A nossa defesa precisa estar acima de qualquer questão ideológica. Deputado Fabiano, deputado Oscar, a nossa defesa, acima de qualquer coisa, precisa estar Santa Catarina, precisa estar o futuro do nosso Estado. É por isso que, mais uma vez, eu reforço, considerando a BR-282, eu volto a falar dela, nós temos uma frente parlamentar aqui na Assembleia, que eu tenho a missão de conduzi-la. A BR-282 hoje é a segunda que mais mata em Santa Catarina. Na subida para a serra, não é raro a gente ver pessoas fazendo ultrapassagens em locais proibidos, por falta de ter a terceira faixa. É errado, é imprudente, mas os inocentes não podem morrer em função dos imprudentes. O Estado precisa agir, o governo precisa garantir os recursos. Nós vamos ter, a duras penas, os projetos prontos em 15 meses, para a construção de 15 quilômetros de terceiras faixas em vários pontos, entre a serra e o litoral, para amenizar a curto prazo a situação de uma rodovia que só em 2024 registrou 1.440 acidentes e 122 mortes nesta rodovia. Se isso não é suficiente para que unamos os esforços em defesa das nossas rodovias federais, o que seria suficiente? Acima de qualquer coisa, aquilo que nos faz iguais, a missão que nós temos em comum, é muito maior do que qualquer diferença que existe entre nós.
em um momento em que se fala muito sobre tentativa de golpe, hoje nós podemos falar de um golpe consumado, um golpe em Santa Catarina, que é o corte no orçamento federal destinado às rodovias do nosso estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, pelas suas palavras. Agora passamos para o nosso querido deputado Fabiano da Luz, que é o Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado, bom dia, deputado Oscar Gutz. Quero cumprimentar meus colegas deputados, cumprimentar aqui as crianças, os alunos e cumprimentar todos que nos acompanham, especialmente hoje a todos os servidores da Casan, que nós convidamos para estarem nesse momento na Assembleia Legislativa, para usarem esse espaço, esse microfone, usarem todos os canais da Assembleia Legislativa para transmitirem a angústia, os anseios, os desejos, como funcionários e defensores da Casan que são. Porque se a gente sonhar, se a gente tiver utopia, nós vamos olhar para a Casan com o governo do Estado investindo em estrutura, em infraestrutura, em quadro de pessoal e tornando a Casan uma referência nacional. Seria de todos nós bater no peito e falar com orgulho que a Casan é nossa, a Casan é pública, a Casan é catarinense. Porém, a gente sabe que nem todos pensam dessa maneira. Quando você percebe que o grande gestor demonstra não ter tanta importância para com a empresa, não faz o devido investimento que deveria fazer na empresa, não chama concurso, não dá a infraestrutura necessária e aos pouquinhos vai contratando outros serviços, é claro que a intenção vai num outro caminho daquele da utopia do qual nós falamos. Eu lembro-me bem, quando prefeito em Pinhalzinho, um belo dia recebi lá alguns empresários que vieram falar da história de privatizar o sistema de abastecimento de água do município. E ali na conversa, deixei eles falar, e eu percebi que eles anotavam ali quantos consumidores, quanto daria para cobrar, quanto sobraria de lucro, quanto dava para faturar. Em momento algum se tocou no assunto do atendimento à população, de chegar a todos os domicílios, de ter um material de qualidade, de garantir a eficiência do abastecimento. Então ali você vê que o interesse não era o do prestar um bom atendimento à população, de ter uma empresa sólida, e sim de ter algo lucrativo. Se a privatização fosse um bom negócio, há quantos anos a telefonia foi privatizada no Brasil? Nós estamos na capital de Santa Catarina. Se você for para o sul da ilha, tem trechos que não pega sinal de celular e nem de internet. Se você for para o norte da ilha, tem locais que não pega sinal de internet nem de celular. Se você pegar a BR-282, que o deputado Lucas aqui estava se referindo, você só vai pegar sinal de telefone quando você passar nos trechos urbanos. Nos demais não tem sinal, nem de telefone, nem de internet. Então, a telefonia é uma prova viva de que a privatização não funciona, que a privatização não é o caminho, porque quem assume está pensando no lucro, não está pensando no atendimento. Se você olhar para a Petrobras, que parte dela foi privatizada, você vai ver que esses acionistas que compraram as cotas da Petrobras não estão preocupados com um preço de combustível acessível. Eles estão preocupados em quanto vai sobrar no final do mês, qual é o lucro que eles têm com o investimento que fizeram. Essa briga de nós tentar provar, mostrar, abrir a cabeça da população e dos gestores e mostrar para eles que uma empresa pública que tenha investimento, que tenha importância, em que os governos olhem para ela como um grande produto para a sociedade, como um grande orgulho da sociedade, que se fizer o investimento necessário, ela vira uma referência nacional. Essa luta que a gente tem, ela é válida quando a gente olha para cada um que está aqui,
que vão final de semana abrir buraco, que vão durante a noite abrir buraco para consertar, muitas vezes fazer conserto da ineficiência de quem deveria estar investindo na empresa. E que eles se desdobram para manter o nome da companhia, o nome da empresa, mas principalmente para fazer chegar água a todos os catarinenses, seja o mais rico, mas principalmente seja no mais pobre, que tem o mesmo direito do básico, do essencial, que é ter a água, que é o grande fornecimento da vida de todos nós. Então eu quero aqui hoje trazer mais uma vez para vocês o sentimento de que vocês não estão sozinhos. Tem grande parte aqui dos deputados que comungam das mesmas ideias que eu tenho do fortalecimento da empresa pública. Agora, no dia 9, nós vamos ter aqui uma audiência pública justamente do fortalecimento do servidor do serviço público e das empresas públicas, que é justamente por acreditar que a nossa grande força é sempre o trabalho que o serviço público prestou a toda a sociedade. Por isso que hoje nós estamos aqui e por isso que a Casan está aqui hoje, de forma viva com os seus servidores, que é quem fazem a companhia acontecer, para dizer que nós estamos juntos nessa caminhada, que nós vamos agora ouvir o Aneron falar em nome, ser a voz de todos os servidores, para que realmente a gente possa em alto e bom tom dizer para todos os catarinenses: a Casan é nossa, a Casan é de todos os catarinenses, a Casan vai se manter pública e haverá um governo que vai chegar aqui e vai dizer: eu vou investir para que a Casan seja referência nacional como empresa pública. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu vou aqui conceder uma parte para o deputado Marquito, até que o Aneron faça a sua fala. Deputado Marquito. Não, obrigado, deputado Fabiano da Luz. Quero parabenizá-lo imensamente por essa proposição, né? Nós que estamos aí no mesmo bloco e que certamente estaremos aqui trabalhando, atuando na defesa dos serviços públicos. Tem sido assim com a Celesc, será assim com a Casan. Todos os processos de privatização que aconteceram em outros estados, no caso da Sabesp, a gente vê o que está acontecendo hoje e certamente esta casa, os deputados não deixarão a gente perder ou botar a Casan numa prateleira para ser à venda. Então, parabéns, a gente quer ouvir muito aqui o Sintaema e os representantes dos trabalhadores, estaremos aqui nessa defesa. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, deputado. Agora, horário do PP, ninguém. Do PDT, também ninguém. PL também não, ninguém para se pronunciar. E o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, também não. Como é que é? O senhor só disse que é fim do horário dos partidos políticos, suspendo a sessão para manifestação. Então, fim do horário dos partidos políticos. Neste momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Fabiano da Luz para manifestação do Conselho de Administração da Casan e doutor em Gestão Pública, senhor Aneirão Vitor Marcos, para relatar a situação da Casan e o papel do Estado na universalização do saneamento para todos. Então, passo a palavra e parabenizar todo o pessoal da Casan, que presta uma água maravilhosa para o nosso estado de Santa Catarina, para a nossa população. Bom dia a todos e a todas. Eu me sinto em casa, abraçado por todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casan que estão aqui presentes. Agradecer a essa casa pelo espaço, agradecendo ao presidente da mesa, o deputado Oscar Gutz. Estendo também meu agradecimento aos demais deputados.
Um agradecimento especial ao deputado Fabiano da Luz pela concessão desse espaço, que é um espaço para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casan. Agradecer também as lideranças sindicais aqui presentes, que eu pretendo nominar pelo Sintaema, Genilson Teixeira, Carlos Abram, coordenador da Intersindical, Afonso Azevedo, presidente do SAESC, Jorge Vinícius, do Sintec, Carlos Vieira, do Sincópolis, Suzy Piranga, do Sindecom, Roberta dos Anjos, pelo Senge, Felipe Alves, pelo Sindiquímica, Michael Miranda, pelo Sindalex. Isso mostra a unidade da categoria e a importância do momento. Eu gostaria de iniciar dizendo que a Casan, há mais de meio século, ela presta um serviço social de extrema importância dentro do estado de Santa Catarina. Atende a 194 municípios catarinenses, a um município paranaense, abrangendo 40% da população do estado de Santa Catarina. E mesmo após o fenômeno das municipalizações no início dos anos 2000, ela se mostrou resiliente e reafirmando o seu papel de executor das políticas públicas do estado de Santa Catarina. Ela foi e pretende continuar sendo referência nacional. E aqui resgata uma lembrança recente. Quem não se lembra, na tragédia do Rio Grande do Sul, quando Casan e Celesc foram socorrer o estado vizinho, reafirmando o seu papel social. Nós não gostamos de enaltecer o quão diferenciado positivamente é o estado de Santa Catarina? Pois aí está a Casan confirmando, ao contrário dos péssimos exemplos de privatização no país e no exterior, confirmando a sua posição enquanto uma das últimas companhias estaduais de saneamento público criada nos moldes do Planalto na década de 70. A privatização, aliás, foi porta, inclusive no estado de Santa Catarina, à corrupção. Foi um construtor de corruptos no estado de Santa Catarina. Isso é inegável. Os fatos estão aí. A nossa geopolítica é de pequenos municípios, a grande maioria deficitários. Muitos não comportam sequer um sistema coletivo de tratamento de esgoto, impactando, inclusive, nos índices de cobertura. Mas a Casan sempre os abraçou, não na perspectiva do lucro, mas sim com modicidade tarifária, com subsídios e na perspectiva de que a água é um direito humano, como foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas. E prestada em monopólio natural. O que é monopólio natural? Como bem colocou o deputado Fabiano da Luz sobre telefonia, o cidadão não pode escolher a operadora X, a operadora Y ou a operadora Z. Ele é obrigado a consumir de um único operador, o que torna mais grave qualquer movimento de privatização no setor de saneamento. Algo que a nossa Constituição, inclusive, reconheceu como importante, tanto que a privatização da Casan necessita de referendo popular. Essa casa decide, mas, em última instância, quem decide é o povo catarinense. E nós não vamos aceitar privatizações maquiadas, como que se anuncia num projeto de lei que já corre em alguns corredores do governo do Estado. E é por isso, senhores e senhoras, que a privatização, que a corrente majoritária hoje no mundo é de reestatização. Europa, Estados Unidos, grandes cidades e países da Ásia. No nosso continente há muitos exemplos de constituições da República impedindo a privatização da água. E nós caminharemos na contramão dos fatos da história? Eu espero com toda sinceridade que não. Aliás, um adendo, aqueles que acham que o Estado brasileiro é inchado com relação a estatais. O Brasil tem menos de 500 estatais. Estados Unidos, 7 mil, em torno de 7 mil estatais. Alemanha, em torno de 15 mil estatais. Se chegarmos na China, 150 mil estatais. Então é mentira que o Estado brasileiro é inchado quando tratamos de estatais. E aí, caminhar para a privatização de algo que é mais essencial à vida é um absurdo.
Importante destacar aqui que, a despeito de posições ideológicas que nós temos, de que o Estado deve capitanear integralmente o serviço de saneamento, a categoria sabe ser pragmática, sabe entender que eventuais propostas de participação público-privada podem ser viáveis para a gente conseguir universalização até 2033. Desde que, capitaneado pelo Estado, porque entendemos que talvez seja esse o caminho para universalizarmos o serviço e cumprirmos o marco privatizante do saneamento, que é a Lei 14.026. Isso eu falo em sintonia com uma recente entrevista com o presidente dessa casa, Júlio Garcia, que concordou que há uma importância da participação do capital privado, mas que ela não seja excludente da Casan, que a Casan tem que estar no centro do processo. E, aliás, o presidente Júlio Garcia, que foi presidente da Casan e conhece muito bem as suas potencialidades. Com o apoio dessa Casa Legislativa, nós vamos conseguir demover os sopros privatistas e egoísticos, que hoje rondam o ouvido do governador Jorginho Melo. E o primeiro passo, senhores e senhoras, é definirmos um modelo de regionalização em Santa Catarina. Vergonhosamente, nós somos um dos últimos estados da federação a não definirmos a regionalização do saneamento. E sem regionalização, a partir de dezembro, não temos recursos federais para saneamento, seja para o setor privado, público, SAMAI. Os recursos federais são cortados. Sem regionalização, não há segurança jurídica de contratos. Sem regionalização, a Casan não pode renovar os seus contratos. E nós não queremos nem ousamos impor a Casan. Nós queremos resgatar mais uma opção e dar mais autonomia aos prefeitos municipais. Depois de 2020, foi tolhida uma opção aos prefeitos e nós queremos resgatá-la. Aos prefeitos, nós queremos que ele tenha 3 opções. Ele pode privatizar por decisão própria, ele pode criar um SAMAI por decisão própria, mas ele pode e deve ter o direito de, assim querendo, conveniar, socorrer-se ao Estado de Santa Catarina através da contratação com a Casan. É isso que nós queremos. Não queremos imposição da Casan. Queremos que o saneamento seja tratado como ele é, um direito humano. E um direito humano jamais será uma mercadoria. A privatização no Brasil, e insisto novamente, que é diferente de uma composição sinérgica entre capital privado e capital público estatais. É diferente. Ela vem, como ocorre em inúmeros países em desenvolvimento, e aí eu me socorro ao escritor moçambicano Mia Couto, vem produzindo ricos e não produzindo riquezas. Esse é o modelo de privatização nacional. E se somos realmente um Estado diferenciado, nós não devemos permitir que essa lógica perversa aqui se instaure. Quando o que é essencial precisa melhorar, nós melhoramos, nós não sucateamos. Quando a segurança pública precisa melhorar, nós não a privatizamos, nós melhoramos. Quando a saúde pública precisa melhorar, nós não privatizamos, nós melhoramos. E assim deve ser também com a água. A Casan pública é bom para todos, esse é o nosso lema. Só terminando, já vou fazer o encerramento. Esse é o nosso lema, porém, os ventos indicam um novo projeto de lei que não resolve a questão da regionalização, mas que vai colocar a Casan, vai tornar a Casan, que nós conhecemos, irreconhecível. A ideia é, na prática, acabar com a Casan que nós conhecemos. E nós, com o apoio de todos os trabalhadores e trabalhadoras, com o apoio dessa Casa Legislativa, que tenho certeza há de reconhecer a importância da Casan, nós dialogaremos com sobriedade, mas sem largar mão da força popular que nós temos. Então, todos juntos, seguiremos na luta e, com certeza, venceremos mais essa batalha. Mais uma vez, agradeço ao espaço, o deputado Fabiano da Luz, tem sido um grande companheiro nosso, e agradeço a essa casa também, mais uma vez, pelo espaço dado. Muito obrigado.
Com a palavra, deputado Maquito. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o Aneron e ao Sintaema e parabenizar o deputado Fabiano da Luz pela proposição, também a todos os deputados que acataram esse pedido. É muito importante as tuas colocações, o manifesto em defesa do serviço público oferecido pela Casan, mas também os elementos que tu traz, Aneron. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, fui vereador aqui em Florianópolis, tenho atuado sempre no campo do saneamento, da água, do esgotamento sanitário, vocês sabem. Me esforço enormemente do ponto de vista de auxiliar a Casan na construção da sua boa imagem e da sua construção de confiança com a população catarinense. E é um trabalho árduo, diário, né? Porque o que a gente percebe é uma precarização do trabalho. A gente tem aí agora a dificuldade justamente com o investimento do governo do estado para garantir a contratação dos terceiros para o serviço lá na ponta. A gente sabe o quanto que vocês, a Casan hoje, ela se autogere do ponto de vista financeiro. Não é uma empresa que gera prejuízos aos cofres do governo do estado, muito pelo contrário, ele é algo que injeta, inclusive, recursos dentro do cofre do governo do estado. Mas eu queria trazer um elemento importante. O atual momento, e aí eu peço um minuto a mais para o presidente, o atual momento, ele exige que o governo do estado se concentre num ponto, que é o projeto de lei de regionalização. Isso é urgente. Nós debatemos ele ano passado, tinha avançado, por conta de outras forças foi retirado, e não adianta vir discutir a venda da Casan, a venda de parte da Casan, a diminuição da participação do governo do estado ou do público dentro da estrutura da Casan, sem discutir um projeto de regionalização comprometido com a entrega do serviço de água e esgotamento sanitário para todos os catarinenses. E tu bem falaste, existe espaço para garantir a universalização de outras parcerias. Tu colocaste isso na tua fala declaradamente. Não tem aqui uma objeção sobre sentar na mesa e achar um caminho comum. O que não dá é para colocar a Casan numa prateleira para vender ela e oferecer ela ao mercado de forma aberta, como fizeram com a Sabesp, e o prejuízo que está trazendo para o povo de São Paulo. Então, eu queria colocar isso, que existe um caminho, senhor presidente, existe um caminho. E o caminho é o projeto de regionalização com um compromisso com a universalização do saneamento básico, mas com um compromisso do serviço público e da garantia do trabalho dos trabalhadores, que não pode ser precarizado nesse processo. Então, contem com o meu apoio. A Casan merece esse Acabou, deputado. Não, só para finalizar, conta com o meu apoio, a Comissão de Meio Ambiente está à disposição. E parabéns para a casa, deputado Oscar Gutz, pela proposição e por fazer esse debate aberto aqui na Casa Legislativa. Obrigado. Com a palavra, deputado Sareta, por 2 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores e trabalhadoras da Casan, eu queria inicialmente, ao cumprimentá-los, parabenizar por estarem aqui nesta manhã, trazendo não só para nós aqui na Assembleia Legislativa, mas para todos os catarinenses, até porque essa sessão está sendo transmitida também ao vivo pelos órgãos de comunicação da Assembleia, mas as questões importantes que angustiam a classe, mas que também são angústia dos catarinenses, né? Nós sabemos que ter uma empresa forte de saneamento é importante, né? É um tema tão fundamental. Por muitos anos também, essa questão de saneamento não ficou muito incentivada no país, né? Os dados mostram isso, né? A gente sempre fala da água, que é fundamental, que é importante, mas tem essa questão de saneamento também. Então, eu queria parabenizar para vocês virem aqui na defesa dessa luta. Com certeza estamos juntos. Nós também sempre combatemos aquilo que é a precarização do trabalho também, e a gente vê que isso tem proliferado muito, né?
Então, espero que a Casan possa continuar aí fazendo um trabalho importante, forte, se fortalecendo para bem dos catarinenses. Parabéns pela luta, estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Damos mais 1 minuto por orador para encerrar. Bom, só agradecer as palavras do deputado Marquito, do deputado Sareta, que são guerreiros aí, que estão sempre do nosso lado. Enfatizar que, e pegando o deixo do deputado Marquito, a Casan é uma empresa lucrativa, é uma empresa que desde 2004 é independente dos cofres do Estado. Quando o governador Jorginho disse que aportou dinheiro, não ia mais aportar dinheiro da Casan, é por conta do planejamento hídrico que a Casan assumiu do governo do Estado, e o governo do Estado tinha assumido o compromisso de aportar dinheiro, mas ela é independente do governo do Estado desde 2004. É uma empresa lucrativa, mas é lógico, como qualquer empresa de infraestrutura, precisa de alavancagem. E nós precisamos que trabalhem junto ao governo federal para trazer dinheiro do PAC e não continuar com o endividamento através de bancos privados, pois assim realmente fica difícil universalizar o serviço de saneamento. Obrigado. Obrigado pelas palavras e também novamente agradecer aos nossos colegas servidores da Casan que prestam uma água tão maravilhosa para os nossos catarinenses. Obrigado, que Deus possa abençoar cada um. Continuando com a sessão suspensa por solicitação do deputado Napoleão Bernardes para manifestação da senhora Maria Cláudia Uepes para apresentação do projeto Táxi e seus amigos, vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal de 2024. Com a palavra, Maria Cláudia. Aqui, amigo, vem cá. Vem aqui, ó, você tá do lado do deputado, ó. E aí, Rafa? Tudo bem? Qual que é o meu nome? Não, meu é Ivan Marcos. Só é Marcos. Coisa linda, deputado Napoleão. Hoje, nossos alunos sentados nas cadeiras, junto com a Vossa Excelência, com mais deputados. Está muito lindo isso aí. Parabéns a vocês, estudantes. E agora sim, com a palavra. Bom, excelentíssimos deputados, autoridades, professores, professoras, estudantes, demais líderes presentes, é uma honra estar aqui nessa casa, porque é aqui que se definem grandes decisões que mudam vidas. Gostaria de iniciar agradecendo ao deputado Napoleão pela oportunidade de apresentar o programa TEX e seus amigos, Programa de Educação Fiscal para Crianças e Jovens, vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Bom, e olhar para essas crianças,
com certeza nos faz voltar no tempo em que fomos estudantes. E que tempo bonito, tempo repleto de sonhos. E foi justamente isso que perguntamos para essas crianças. Quais são os seus maiores sonhos? E as respostas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Quando eu penso no futuro, meu sonho é ser milionário. Imagino ter carros e casas e quero ajudar familiares e os mais necessitados. Meu sonho é ser jogador de futebol. Eu imagino ter uma família e bastante dinheiro. Eu quero conquistar boas amizades, mas no mundo futebolístico quero conquistar uma Copa do Mundo. Virar uma atleta famosa, um troféu nas Olimpíadas e imagino que serei bondosa e conquistarei muitas medalhas e amizades. Quero ser uma cientista e descobrir a cura do câncer, ou ser da química ou biologia, e também quero ir para a Itália. Sonhos lindos. E vários outros sonhos, aqui foi só um pequeno recorte. Mas a pergunta que fica é, nós estamos realmente preparando essas crianças para realizar esses sonhos? Bom, os nossos números não mentem e eles gritam. Então eu convido todos aqui para a gente imaginar uma sala de aula com 100 crianças. Aqui a nossa amostra é um pouco maior, temos mais de 100 crianças pré-adolescentes aqui, mas imaginem uma sala de aula com 100 crianças. Imaginem que dessa sala, 73 crianças não conseguem realizar operações matemáticas básicas. Metade da sala não consegue interpretar um texto simples. Mais de metade da sala não consegue entender conceitos científicos essenciais. Agora imaginem, nessa mesma sala de aula, com 100 alunos, apenas um aluno tem alto desempenho em matemática e ciências e apenas 2 alunos têm destaque em leitura. Infelizmente, essa não é uma metáfora. Essa é a realidade da educação do nosso país. Essa é a realidade da educação brasileira. E o maior problema é que, se nada mudar, daqui 10 anos, quando estiverem no mercado de trabalho, as crianças, é difícil até falar isso, né? Mas estarão trabalhando duro, trabalhando pesado, sem perspectivas de melhoria, e infelizmente esses sonhos podem ficar comprometidos. Se nada mudar, daqui 10 anos, a realidade é que a maioria vai estar ganhando até 2 salários mínimos, vivendo com muita dificuldade. O que elas, de fato, não aprendem hoje custará bilhões amanhã. E o preço de ignorar a educação fiscal, ele é alto, ele é muito alto. Trazendo alguns números sobre sonegação, a cada ano, sem educação fiscal, os nossos números sobre sonegação, eles batem 600 bilhões. Isso significa 19 mil reais por segundo, que deixa de ir para os hospitais, para as escolas, para a segurança pública. Isso é muito grave. Os dados de corrupção também são alarmantes, mas é importante a gente lembrar que sonegação não é só um número, é uma escola que não foi construída. Corrupção não é um conceito abstrato, são hospitais sem remédios. Cada ano sem educação fiscal é um ano a mais de sonegação, corrupção, desigualdades e oportunidades perdidas, cidadãos sem voz. E o pior é que a maioria não faz ideia disso. Quem são os culpados? Dá uma vontade de apontar o dedo e buscar culpados, mas será que isso muda a realidade? A verdade é que, em se tratando de sociedade, a culpa talvez seja de todos nós, mas a solução também precisa vir de todos nós. E foi por isso que há 5 anos, um colégio, uma diretora visionária, que eu tenho profunda admiração, está por aqui, e professoras brilhantes, aceitaram o desafio de ensinar a educação fiscal de forma diferente, de forma divertida, com responsabilidade e de forma lúdica. E foi assim que nasceu o programa Tex e seus amigos, Programa de Educação Fiscal para Crianças, que recebeu aí o 1º lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O programa, ele apresenta uma solução completa, ele não é apenas um projeto, ele é uma solução completa da educação infantil ao ensino médio,
está alinhado à BNCC e diretamente às 5 ODSs. Agora, parando para pensar na prática, né? Se uma criança entende onde o dinheiro público será aplicado, ela pode ensinar a sua família, e é o que eles fazem. Ela muda a cidade, ela transforma o país. Então, esse não é apenas um projeto, é uma solução. E o mascote veio aqui nos presentear com a sua visita. Gostaria de apresentar rapidamente na prática o programa. Então, ele começa na educação infantil, de forma bastante lúdica, com um conceito sobre cidadania. Ele vai avançando no ensino fundamental 1, tratando de tributos, direitos, deveres. No ensino fundamental, anos finais, tratamos como uma série de investigação fiscal. Trata de diversos temas relevantes, corrupção, superfaturamento, desperdício de recursos públicos, entre outros. E fechamos no ensino médio com um case study, no estilo Harvard, onde são analisados cases reais. Aí são temas reais. Então, é um programa que cresce com a criança. Tudo começa com o treinamento dos professores. É um momento importantíssimo. Os professores também têm o livro do professor. No centro do programa temos um livro base, que é um livro inspiração. Traz a introdução desse tema de forma lúdica. Os alunos também têm o caderno do aluno, jogos educativos e um grande diferencial do programa, a avaliação de resultado, porque só melhora aquilo que se mede. A pergunta que fica, mas será que isso funciona mesmo ou é só mais uma ideia bonita no papel? Os números falam por si. Antes do programa, 87% não sabiam o que são tributos. Depois do programa, 99% entenderam a importância de solicitar a nota fiscal, 99% sabem agora onde os tributos são aplicados, 97% reconheceram o impacto da corrupção na sociedade, 82% ensinaram voluntariamente tributos aos seus familiares e 99% avaliaram o programa como bom ou ótimo. Além disso, nós temos benefícios além da sala de aula. Tem um aumento na arrecadação, via conscientização, pela emissão da nota, maior valorização do bem público, redução de sonegação, redução da corrupção, melhoria em leitura, matemática, raciocínio lógico e pensamento crítico. Isso mostra que a transformação ela não é só teoria, ela é prática. E já está acontecendo. O programa já está pronto, estruturado e testado, já há 5 anos. Eu poderia ficar trazendo vários dados aqui, mas acredito que esse depoimento das crianças, ele fala muito sobre o programa. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler. Aprendi sobre como utilizar bem os tributos, sendo que se ele cair nas mãos erradas, a cidade vira um caos. Em casa, começamos a discutir sobre o assunto pensando em maneiras de melhorar a cidade. Ana. Todas as crianças deveriam aprender sobre tributos para saber onde vai o dinheiro e de que forma o governo usa. Paulo. A coisa mais importante que eu aprendi foi que o dinheiro de uma compra não vai todo para o dono do lugar, que eu fiz a compra, e sim um pouco para o governo e o resto para o dono do mercado. Valentina. O mais importante foi saber que tem que pegar a notinha. Ana. Depois que aprendi sobre tributos, eu expliquei para os meus pais. E passamos a ser mais atentos em nossas compras e notas fiscais. Manuela. O mais importante foi saber sobre a destinação dos tributos, para ter consciência maior na vida adulta. Aprendi a importância do planejamento dos gastos e das despesas que temos na vida. Júlia. Então, aqui é só uma amostra do que essa transformação ocorre na prática. As respostas são belíssimas. E a gente vê a mudança acontecendo. Bom, e se essa educação fiscal estivesse em todas as escolas, temos um elemento adicional aqui, que é a reforma tributária, que ela traz, com certeza, um ponto de atenção importantíssimo. Se hoje já enfrentamos dificuldades para entender o atual sistema tributário extremamente complexo, imagine agora com a reforma tributária. Até porque, a partir do próximo ano, isso até 2032, teremos que lidar em paralelo com 2 sistemas, que torna aí
a carga muito mais pesada para se trabalhar em termos de complexidade. E a reforma tributária não é só uma mudança técnica, ela muda por completo a forma como os tributos são cobrados, arrecadados e repassados para a sociedade. E essa é a pergunta: o que acontece quando a sociedade não entende as regras do jogo? O Brasil ele não deve entrar no novo sistema com a população despreparada. E a melhor forma de instruir a nossa população é onde tudo começa, na escola. Uma sociedade que não entende as regras do jogo, ela não cobra, ela não fiscaliza e ela não transforma. Mas por que focar nesse tipo de tema? Até assistindo a outras sessões, a gente vê várias discussões bastante legítimas. Será que não temos problemas, então, mais urgentes para tratar? De fato, temos. A gente poderia pensar em situação precária de diversas escolas, salário de professores e por aí vai. A lista seria enorme. Mas o que nos parece é que há décadas a gente vive uma espécie de corrida de ratos. A gente luta pelo básico, a gente briga pelo mínimo e quando a gente consegue algo que já seria nosso por direito, nós já estamos tão exaustos de lutar por uma melhoria que a coisa volta para a corrida dos ratos. E aí, a educação fiscal, ela transforma isso, porque ela nos coloca no centro do jogo. Agora, para parar de falar de educação fiscal, estamos aqui com as crianças, fazer uma pausa e falar de um jogo de futebol. É um tema bem agradável para a gente falar hoje. Imaginem que estamos lá assistindo o nosso time do coração, entusiasmados, porque a gente gosta de torcer, e aí, de repente, um pênalti que seria em favor do nosso time não é marcado. O que acontece? Vocês ficariam quietos, crianças? Na hora, a gente grita. Os jogadores também vão lá pressionar o juiz, não é isso? Chama o VAR. É isso que acontece. E por que isso acontece? Porque nós entendemos as regras do jogo. Então, nós sabemos cobrar e nós não vamos permitir que um erro desse de arbitragem passe despercebido. Mas, e se ao invés desse erro, se ao invés do pênalti, fosse um desvio de verba pública para a educação? Quem grita? Quem cobra? Vocês já pensaram sobre isso? Será que a gente está tão atento? Infelizmente, esse tipo de erro, entre aspas, ele ocorre porque a população ela não foi ainda instruída. Então, o problema do Brasil realmente é que ninguém entende as regras do jogo público. E a educação fiscal ela nos coloca no centro. É isso que buscamos, é esse tipo de educação que nós buscamos. E muito quando esse programa ele já existe há 10 anos. Há 5 anos ele foi implantado aqui no CAL, da Univale, muito bem representado por vocês. Mas ele existe há 10 anos. E eu ouvi muito deputados que não deveríamos tratar esses temas com crianças. Então, nós produzimos um vídeo, ele tem 1 minuto, e ele resume essa nossa ideia. Obrigada. É nisso que acreditamos. A educação fiscal ela tem o poder de quebrar esse ciclo da desigualdade. Ela ensina direitos, deveres e o impacto real dos tributos. É o que separa
um futuro de oportunidades, de um destino já traçado. E essas crianças que estão aqui hoje, esses pré-adolescentes que estão aqui hoje, e muito me orgulham, eles são prova viva disso, né? Eles aprenderam, eles ensinaram e agora eles querem mais. Eles se uniram e providenciaram um projeto de lei que eles gostariam, com muito carinho e muita responsabilidade, de protocolar hoje aqui. Então, eu gostaria de convidar o aluno Rafael, junto com o nosso personagem, para fazer essa entrega. É um momento muito importante, eles discutiram isso em sala de aula, eles entenderam que esse conhecimento ele é essencial para mais crianças. Deputado Napoleão. Projeto escrito por eles, assinado por eles, pensado por eles. Bom, enquanto fazemos a entrega, só para encerrar minha fala, novamente quero agradecer a oportunidade de apresentar esse programa, de trazer essa solução que nós realmente acreditamos que ela pode ser muito útil, pode ser uma semente para um futuro melhor, mais justo e transparente. E agora, aproveitando que estamos aqui nessa casa tão importante, eu gostaria de me dirigir aos excelentíssimos deputados novamente, uma última fala. Os senhores estão acostumados a tomar grandes decisões. Inclusive, muitos dos alunos que estão aqui, só fazendo um parênteses, eles participaram da avaliação, estiveram junto com os avaliadores lá do Prêmio Nacional e responderam a perguntas que muitos adultos ficariam em situação desconfortável em responder. Antes de eu falar a última fala, eu vou ficar ali dentro do tempo, eu gostaria de pedir uma salva de aplausos para algumas pessoas que são muito especiais e que eu não me canso de agradecer e que elas merecem ser agradecidas todos os dias, que são as professoras que estão lá dentro. Gostaria de agradecer a diretora, a professora Arlete, em nome das professoras Mara Ellen e professora Renata, eu agradeço a todos os professores do CAU e de todas as escolas. O trabalho de vocês é brilhante. Parabéns por abraçarem essa causa e tantas outras. Agora... Pode ceder meus minutos. Um minuto. Já para concluir, excelentíssimos deputados, vocês estão acostumados a tomar grandes decisões. A pergunta que fica é, o que será decidido hoje? Vocês podem seguir, ignorar essa pauta, ignorar esse tema e seguir com as suas demandas do dia a dia, que são muitas, a gente sabe, mas vocês podem também tomar a decisão de levar essa pauta adiante. Essa é uma pauta importante para a sociedade, muito importante. Quando a gente traz luz para um tema tão complexo como esse, a gente muda a realidade. Nós ficaríamos muito felizes em contribuir com essa virada de chave. Se vocês puderem levar essa pauta adiante, com certeza, o nome de vocês também vai entrar para a história, como quem assumiu o comando e decidiu levar a educação fiscal para frente. Eu tenho certeza também que assistindo aqueles sonhos, que aquela foi só uma pequena amostra, os senhores não vão permitir que essas crianças que aqui representam todas as crianças do nosso estado, que elas virem mais uma estatística, porque aquela estatística é triste. Eu tenho certeza que os senhores vão preferir contribuir para que aqueles lindos sonhos se tornem realidade. Muito obrigada. Pode permanecer um pouco aí? É diretora ou é professora? Então, primeiro quero passar a palavra para o Napoleão Bernardes, deputado. Fique à vontade aí.
Com a palavra. Presidente Oscar, que privilégio ser presidido aqui por Vossa Excelência. O presidente Oscar foi prefeito de Pouso Redondo por 2 ocasiões, fez uma grande gestão, tanto que foi reeleito e hoje é deputado estadual. Estamos aqui também com Neudi Sareta, que foi prefeito de Concórdia por 2 ocasiões, foi presidente aqui da Assembleia Legislativa e fez mandatos exitosos e, portanto, hoje é deputado. Todos nós na vida pública, deputado Oscar, que foi prefeito, deputado Neudi Sareta, que foi prefeito, eu que fui prefeito, todos nós passamos por momentos desafiadores e tristes na vida pública. Mas todos nós, claro, também vivemos muitas alegrias em termos de realizações na vida pública. Mas não há dúvida, eu tenho convicção que o sentimento no coração do deputado Oscar, deputado Sareta e no meu, é de um momento muito feliz hoje. Todos nós hoje vivemos um dos momentos mais emocionantes das nossas vidas públicas. Ver tantos estudantes, alunas e alunas sentados aqui no plenário da Assembleia Legislativa, como deputados estaduais, projetando aquilo que deve ser o futuro, ou seja, que cada um de nós deve buscar ser aquilo que a gente sonha ser. Não tem que ter limite para os nossos sonhos, para as nossas ambições, para os nossos propósitos. A gente tem que sonhar grande, mirar alto, arregaçar a manga, trabalhar muito, com fé no coração, com crença em Deus, mas com a certeza de que é o trabalho que vai nos levar a alcançar tudo aquilo que a gente sonhar e tudo aquilo que a gente desejar. Vocês dão aqui um passo muito importante e uma lição de vida. O nosso cumprimento carinhoso, amigo, verdadeiro em relação a todos os colegas professores e professoras que levam esse projeto adiante. Ao Colégio de Aplicação da Univale, que acreditou e abraçou essa ideia. A doutora Maria Cláudia, que nos inspira com seu talento. E a Associação dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a AFESC, que coordena a etapa estadual desse projeto. O Sindifisco faz um grande trabalho na defesa da categoria e a AFESC, a Associação dos Fiscais da Fazenda, o deputado Marcos Vieira, nos traz aqui esse grande exemplo que é o Programa da Educação Fiscal, esse programa de cidadania que é tão relevante. Então, ao presidente Ari Print, ao Jajá, querido amigo, irmão, colega de Blumenau, que coordena esse programa, a minha querida Daniela. Quando eu fui prefeito, a Daniela era líder dos contabilistas lá de Blumenau e a gente tornou aquele projeto em programa, irradiou e hoje temos grandes frutos. 36 projetos de Santa Catarina na etapa nacional. 30 de Blumenau. Isso me deixa muito orgulhoso e nos deixa muito felizes, né, Dani? Aquela semente plantada, ela realmente frutificou. E o número 1 está aqui, o pessoal de Itajaí, que nos orgulha, que nos inspira, mas representa a toda Santa Catarina. Por isso, esse nosso cumprimento efusivo, o agradecimento por nos permitirem viver esse momento de tanta emoção na Assembleia Legislativa. Queremos tê-los aqui, estudantes, alunos e alunas, muitos deputados estaduais, muitos prefeitos, vereadores, senadores, presidentes da República, para vocês fazerem a transformação com ambição, com propósito, com sonho, com realização daquilo que o Brasil precisa, quer e merece. Parabéns e sucesso! Obrigado, deputado Napoleão, pelas palavras. Passo a palavra agora para o deputado Nadir Sareta. Senhor presidente, queria cumprimentar carinhosamente o pessoal que está aqui, professoras e alunos do Colégio de Aplicação da Univale, parabenizar por esse trabalho bacana que vocês fazem. E eu queria colocar junto nesse meu, em parabenizar o deputado Napoleão, que nos oportunizou trazendo aqui, abrindo através do espaço possível aqui da Assembleia Legislativa, deputado Napoleão, essa manhã bacana aqui com esses estudantes, com essas meninas, com esses meninos, e que estão, professora, já olhando não só para o presente, mas lá para frente também, é muito importante. Como prefeito também sancionei lei sobre educação financeira nas escolas, acho importante, acho fundamental. A professora citou agora uma reforma tributária que vem para simplificar, mas que certamente vai precisar ser bem compreendida. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Parabéns, alunos, alunas,
parabéns, professores, e por hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula de educação e de cidadania. Mais uma vez, parabéns, deputado Napoleão, Vossa Excelência, que faz um trabalho extraordinário aqui, já disse isso em outras ocasiões, é um dos deputados aqui de maior revelação e atuação aqui de Santa Catarina. Estamos todos orgulhosos de presenciar isso aqui e ter sido oportunizado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nadir Sareta. Queria me pronunciar aqui também, né? Primeiro, em nome da professora Maria, quero aqui cumprimentar todas as professoras, professores e os nossos alunos e alunas, nossos jovens, que vão ser o futuro do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios. Mas cabe a nós incentivá-los, como os professores e as professoras já estão fazendo com vocês. Nós temos uma preocupação muito grande, como já foi citado aqui pelo deputado Napoleão, obrigado por ceder o espaço para eles virem aqui conversar conosco. Eu fico muito alegre por estar presidindo essa sessão nesse momento. Eu sou uma pessoa que me emociono fácil. Por quê? Porque ele tem que ter um carinho com as crianças, com os jovens, com os adultos, para que nós temos, cada dia que passa, um país melhor, um estado melhor, um município melhor. Isso cabe a nós, professores, deputados, vereadores, prefeitos, a sociedade. Ajudar as nossas crianças, nossos jovens, para ter um futuro com transparência, com ética e não com corrupção. Muito bacana esse projeto de vocês, professoras, muito bacana. Eu sempre fui uma pessoa que sempre preservei mais o dinheiro público, sempre fiz isso na minha vida, do que o meu próprio. Porque do meu próprio eu sou dono. E do dinheiro público é a sociedade. Então nós temos que respeitar a sociedade e para nós sempre ter um país melhor, cabe a nós. E eu acredito muito, muitas vezes se fala assim, nós ainda temos isso em alguns momentos. O que vai ser desse pessoal jovem? Como se só nós estivesse fazendo alguma coisa de bem. Eu, particularmente, deputado Napoleão, eu acredito muito nessa juventude, nessas crianças que vão ser o nosso futuro. Ah, mas não tem mais jeito. Claro que não. Se nós trabalhar negativo, não vai ter jeito. Mas se nós ajudar vocês, nós toda a sociedade, incentivar vocês, vocês vão ser os futuros que daqui a pouco vão estar sentados aqui, vão estar sentados numa Câmara de Vereadores, numa cadeira de prefeito, ou um professor, ou uma professora. Nós queremos ajudar, sim, e sempre com transparência e ética, nós cuidar do dinheiro público. É lamentável quando se vê o número aqui que é desviado por ano, por mês e por dia. Quanta gente a gente podia ajudar, desde saúde, na educação, parte social, em obras, enfim, quanto podia ser feito. Então, nós não concordamos com isso. E obrigado pelo apoio que vocês dão, que vocês venham e falem conosco. Nós realmente precisamos disso, mais gente envolvida, para que nós sempre podemos ensinar muito mais os nossos jovens, nossas crianças, que vão ser o futuro do nosso país. Obrigada e cedo mais uma parte para seu pronunciamento final. Muitíssimo obrigada por esse espaço,
por ouvir, por dar voz a esse tema tão relevante para a nossa sociedade. E nós estamos prontos. A gente gosta de fazer a coisa prática, deputado. O trabalho ele não é teórico, então a ideia é aplicação prática. As crianças, de fato, aprendem, levam isso para dentro de casa. A transformação, quando eu comecei esse programa, 10 anos atrás, essa ideia, eu sempre imaginava que lá no futuro, depois de aplicado, 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, ele começaria a gerar algum resultado. Mas eu estava completamente equivocada, felizmente. As crianças, os pré-adolescentes, eles aprendem pela manhã ou à tarde, e assim que eles encontram os pais, eles já estão levando esse conhecimento para dentro de casa. Então, essa transformação, ela ocorre muito rápido, muito rápido. E aqui, já que abriu espaço, já que Vossa Excelência abriu espaço para eu falar mais um pouco, a ideia nós estamos prontos, né? O programa está pronto, testado, um programa de altíssima qualidade, foi o vencedor do Prêmio Nacional, e nós queremos levar ele para mais escolas, porque realmente acreditamos nessa transformação. Então, me coloco à disposição, coloco a equipe do programa à disposição para viabilizar isso, para levar isso para mais escolas e podermos enxergar essa transformação em larga escala. Muito obrigada novamente. Obrigada, professora. Agora temos um tempo para... Professora, o deputado Napoleão quer entregar. Legal. Presidente Oscar, aproveitar aqui o ensejo sob a presidência aqui de Vossa Excelência, queria convidar então a professora Maria Cláudia, o Tex e, claro, a razão de ser do programa, né? Que são os professores, os alunos, o presidente da FESC, o Jajá, a Dani, que todos, e junto com o presidente Oscar, que a gente possa vir aqui ao centro do plenário para a entrega de uma moção. Uma moção é um documento oficial, é um reconhecimento do Estado de Santa Catarina, e esse é um reconhecimento, portanto, oficial aqui do Estado de Santa Catarina em relação a esse grande programa. Então, nós propusemos, a Assembleia Legislativa, através de todos os deputados estaduais, aprovou, e nós temos um documento aqui, então, em nome de todos os deputados estaduais, através do nosso presidente Júlio Garcia, para fazer uma entrega em relação à conquista desse Prêmio Nacional. Então, eu queria convidar a todos os alunos para que juntos conosco estejam por aqui e fazer essa entrega oficial ao lado dos professores, do presidente e deputado Oscar e de todos vocês. Os alunos podem vir aqui conosco para a gente fazer essa entrega. Vamos lá. Vamos bater a foto. Essa foto depois, gente.